E te agradeço muito por topar este convite e falar com a gente desses trabalhos, dessas imagens, de como que tu trabalhas com a fotografia, a imagem e essa imagem obsoleta já há uma década, né? Então é interessante demais para mim te ouvir falar sobre isso. Obrigado. Bom, antes de você começar a passar a imagem, deixando essa que está aí, a primeira coisa, quem tem que agradecer sou eu, o convite, o Léo roubou minha fala, quem é fã dele é eu que sou, e que sigo o trabalho há um tempão, a gente tem algumas afinidades conceituais, temáticas e não necessariamente metodológicas, e o prazer de fazer essa conversa junto com o Ronaldo Winkler, com quem eu já venho trocando algumas ideias há alguns anos, menos do que eu gostaria, mas naquilo em que acontece é sempre um prazer, e só isso mesmo para justificar parar tudo num sábado, ao mesmo tempo que sábado já virou, né, tudo é uma grande quarta-feira. Enfim, de qualquer maneira, são essas motivações e ainda encontrar Rogério Gomes assim logo de entrada. Gente, então tinha que estar aqui mesmo. Bom, essa série, O Deserto Rosso, é uma série que ela, ela aconteceu a partir de uma situação que não tinha nada a ver em termos de pesquisas minhas com mídias digitais. Essa é uma pesquisa que eu estou envolvida desde os anos 90, mas já há uns 5, 6 anos eu tenho trabalhado muito no campo do patrimônio histórico, quer dizer, de volta ao patrimônio. Pouca gente sabe, mas eu atuei na área do patrimônio por mais de 10 anos no estado de São Paulo, de 85 até 95, e nesse revival de retomar o patrimônio, eu visitei um depósito de monumentos na cidade de São Paulo, que é meio um depósito de depósitos, e na minha primeira visita, eu me deparei com a situação de ver vários galpões muito organizados e várias pilhas de objetos também muito organizadas, que eram os refugos do Estado. Carteiras escolares, estantes, canos, geladeiras, cada conjunto de obsolescências num marco muito próprio. E qual não foi a minha surpresa encontrar entre essas pilhas, no meu caminho a exatamente o galpão dos monumentos descartados, uma pilha de computadores, telex e impressoras que aparecem nitidamente em uma das imagens. Acho que a gente pode avançar algumas, Léo. Pode ir um pouco para frente e parar nessa. E que foi essa cena que eu vi subitamente. A poucos metros daí está o galpão de monumentos. Todas as outras pilhas até então encontradas, elas tinham uma certa lógica, apesar dessa insanidade de como o Estado lida. Quando eu falo Estado, eu não estou falando município, nem o governo estadual e nem o governo federal, mas o Estado brasileiro como um todo lida com o equipamento disfuncional. Nós estamos aqui falando num marco da Prefeitura de Porto Alegre, e eu tenho certeza que ocorre o que ocorre na cidade de São Paulo e em todas as
cidades, no poder público brasileiro como um todo. É mais fácil você comprar um equipamento do que mantê-lo. Fazer manutenção no Estado é muito mais difícil. Por essa via, é óbvio que todo um processo de corrupção se instaura, mas isso explica o descarte sistemático de carteiras, de estantes e de uma série de objetos. Eu não esperava encontrar, ainda mais na frente de um depósito de monumentos, uma pilha de computadores, muitos dos quais haviam sido parte da minha vida em alguns momentos, assim como impressoras, equipamentos muito reconhecíveis. E aquilo me desestabilizou muito. A gente pode ir adiante, Léo, porque essa pilha, diferentemente da lógica das outras, que tinha um perfil assim, que o objeto correspondia a todo outro conteúdo, se misturava com impressoras, com aparelhos de telex, com coisas que eu nem sabia para que serviam, mas eram todas relacionadas a processos de comunicação, em última instância. E isso me perturbou ao ponto de eu voltar a uma filmografia que também me é muito cara e com a qual eu já havia trabalhado, que é a obra do Antonioni, não só naquilo que ela remete a uma reflexão sobre a própria imagem, mas aquilo que marca a obra do Antonioni como um todo, que é a incomunicabilidade. E ver essas pilhas de equipamentos que um dia foram o suprassumo do high-tech, se sobrepondo, assim, como se fossem uma instalação multimídia no campo da arte contemporânea, me remetia diretamente a essa discussão tão cara aí ao Antonioni da incomunicabilidade. Ou seja, nós estamos num momento histórico onde essa verve, essa ansiedade pela comunicação é tão intensa que toda uma população de objetos é produzida numa velocidade tão grande que elas se tornam incomunicáveis entre si, e nessa obsolescência da sua comunicação interna implicam necessariamente na nossa incapacidade de nós, de fato, nos comunicarmos. Bom, no contexto da Covid, isso me parece que salta aos olhos. E essa constatação era o que me mobilizou a trabalhar com essas imagens, não num ensaio fotográfico propriamente dito, mas porque eu fiz muitas fotos de todas essas pilhas, e algum dia eu tenho que fazer algo com isso. No fundo, dá para ver nessa imagem uma pilha de carteiras, ao lado tem uma pilha de estantes, atrás tem uma pilha de geladeiras. Bom, algum dia é uma coisa meio Peter Greenway, tão classificatória. Naquele momento, essa pilha em particular, falei, não, isso é só desfuncionalizando a capacidade do computador em ler essas imagens que elas vão começar a fazer algum sentido. Diferentemente do que eu havia feito em outras ocasiões, como é o caso do cinema lascado, especialmente do cinema lascado Minhocão, e em outros conjuntos, nas paisagens ruidosas, aqui era a primeira vez da minha vida que eu havia levado uma câmera profissional para fazer uma documentação comigo. Eu sempre trabalho com equipamentos muito portáteis, muito precários, e
Aquela imagem tão definida no monitor do computador é o que me impulsionou a colocar essas imagens para rodar num programa, num aplicativo específico para corromper vídeos de baixa qualidade. De modo que, ao colocar a imagem, se instaurou um problema de leitura fenomenal e eu passei a capturar a própria tela, se desconjuntando, e acabei fazendo uma seleção de algumas, tem umas 70 imagens deserto rosso que foram usadas na minha exposição Cinema Lascado, na Caixa Cultural, onde o Éder Chiodeto fez o recorte mesmo pelas imagens que lidavam com a obsolescência tecnológica e urbanística. A urbanística é a que diz respeito a outra série que o Léo está em mãos, que é uma série mais longa, produzida aí ao longo de quase 10 anos, que é um filho do Cinema Lascado, Minhocão. Cinema Lascado Minhocão foi meu primeiro glitch, quando eu não sabia o que era glitch, nem que isso existia, né? Tudo deu errado naquele projeto e eu fui embarcando nos erros, de modo que não foram... Era numa acepção mais geek, o Cinema Lascado Minhocão é um glitch de raiz. Esses outros já são glitches provocados mesmo. Eu provoco a máquina a ter problemas. Já perdi dois computadores nessa saga, né? Assim, uma hora o computador não aguenta você forçar ele tanto a fazer uma coisa que ele não consegue fazer, começa a exigir uma capacidade de processamento para ele tentar entender tudo o que está acontecendo, que ele começa realmente a ferver, especialmente, acho que a maioria aqui trabalha com Mac e sabe o que eu quero dizer quando o Mac ferve. Ele fica quente, é uma coisa assim impressionante. Você põe a mão no equipamento e ele está cada vez mais em ebulição. Quando eu fiz Cinema Lascado Minhocão, eu gostei tanto e me apeguei tanto a essa ideia de trabalhar com fraturas urbanas das cidades brasileiras, que eu resolvi que eu ia fazer um espelhamento entre o Minhocão e a Perimetral no Rio de Janeiro. E que, para tanto, eu ia gravar perimetral em cima e embaixo várias vezes e depois criar uma instalação em que ficasse o Minhocão de um lado e a perimetral do outro. E ao migrar para o Rio de Janeiro, o motorista de táxi já um pouco incomodado com o meu comando de não, vamos subir de novo, vamos voltar e vamos começar de novo para gravar a perimetral, me perguntou o que eu estava fazendo. E eu comentei com ele que eu queria fazer um espelhamento entre a perimetral e o Minhocão em São Paulo. E ele, na hora, isso era em final de 2010, comecinho de 2011, e na hora ele me disse, eu falei, olha, eu acho que é bom você correr, porque vão implodir a perimetral e não vai ter mais perimetral. A primeiro raciocínio que me veio, eu falei, bom, eu conheço essa história há quantos anos, eu cresci com o blá blá blá, vão acabar com o Minhocão, vão tirar o Minhocão, e eu estou nem aí, eu vou fazer essa captação da perimetral e vou fazer a minha instalaçãozinha das fraturas urbanas. Mas o que aconteceu é que, com pouco tempo depois, começaram a sair as primeiras notícias da reurbanização da área portuária do Rio de Janeiro. E entre 2011
começo de 2018, eu fui muitas vezes ao Rio de Janeiro. Numa época, eu ia mensalmente, porque era avassalador, avassaladora a velocidade de transformação daquela área urbana, e eu já tinha completamente descartado a ideia de fazer um paralelo entre o Minhocão e a Perimetral, porque o Rio de Janeiro tinha se tornado o símbolo do Brasil que deu certo. Eu sei que para nós é difícil, hoje em dia, pensar que há 10 anos atrás nós estávamos super orgulhosos do país, a gente tinha toda uma uma bandeira das particularidades da cultura digital brasileira e tudo o que aconteceu no MINC, do Gil e depois do Lula. E o Rio de Janeiro era abertura para todos os lados, era a capital da, da Copa, das Olimpíadas, a reurbanização da área portuária, tudo estava acontecendo. Como é que chama? Os transportes que conectavam as favelas, a, a, a cidade, e tudo isso. Eu falei, bom, não vai dar certo, vou fazer outro trabalho. E compulsivamente documentando todas essas transformações. Até que o Brasil entrou numa montanha-russa. Assim, quando eu comecei a acabar o trabalho, eu falei, bom, agora temos a área portuária, agora vai inaugurar tudo, já tem Museu do Amanhã, já tem o mar, e isso aqui vai virar o nosso highline. E aí, enfim, aí a gente entrou em colapso, né? Assim, não preciso contar em detalhes, que todos nós vivemos essa história. Aí teve impeachment da Dilma, o governador foi preso, o outro governador foi preso, e, de repente, todo aquele universo, aquele imaginário que eu estava lidando, era quase que um banco de neologismos esquecido no tempo do espaço. O PPs, operação urbana consorciada, polo petroquímico, nada disso mais fazia sentido. O que fazia sentido era essa corrupção de todos os lados de um futuro que nunca chegava. No meio do trabalho, no auge da velocidade, eu falei, bom, esse trabalho vai ser outra coisa e esse ensaio vai ser uma interrogação. Já é ontem, porque todo dia era uma novidade. E, no fim, eu acabei aderindo a esse título, já é ontem, porque não dá para acreditar que nós passamos por todos esses processos num espaço de tempo tão curto. E nesse contexto, só o Glitch mesmo podia dar conta dessas imagens. Tenho ainda um banco enorme de imagens em vídeo, em foto, um documentário sem fim, feito ao longo de 10 anos, de pontos de vista muito particulares, porque eu fazia de cima do prédio do mar, numa área que é interditada ao público, antes do mar, do museu abrir. Não sei se vocês conhecem, mas as janelas do mar, que até estão aparecendo aqui na tela, elas são invisíveis de dentro das salas expositivas. Então, eu ia antes, nessa e na anterior dá para ver bem, nessa dá para ver a lateralzinha, e na outra dá para ver eu da janela. Eu ia antes do museu abrir, entrava nesses balcões minúsculos, tudo cheio de pena, de pomba, de tudo, e ficava fotografando a perimetral, e é por isso que algumas imagens parece que estão na altura da minha barriga, e de fato estavam, né? Porque eu estava em pontos de vista muito, muito únicos para acompanhar a construção do Museu do Amanhã, que tinha aquele slogan
o amanhã é hoje, que no Brasil de hoje é outro slogan que não faz sentido nenhum, e de uma ansiedade de futuro que era tão plena que já era necessário fazer um museu para amanhã, porque o Rio de Janeiro não cabia mais dentro dele, né? Era muita ansiedade de futuro. E aí, depois, essa montanha-russa. Que estética que é capaz de dar conta desses processos de ruína urbanística, do planejamento, da nossa ruína, da nossa obsolescência política, da nossa desqualificação social, né? Em algumas imagens dá para ver como nessa era super perigoso, as pessoas vendendo coisa ambulantes no meio de uma via expressa. Isso é a cara do Brasil. E tudo que aconteceu no Rio de Janeiro, bom, o Rio de Janeiro é mesmo a nossa cara. O Rio tem que voltar a ser capital. Por que isso? Ele tem 6 governadores presos, porque Brasília é um tédio, por tudo, por essa obsolescência de ponta a ponta. E ver aquele viaduto explodindo, porque aquilo era o clímax, né, do processo. Reunir tudo isso, quando eu fui a última vez, em janeiro de 2018, e aquela zona portuária parecia uma Dubai, né? Eu me sentia numa Dubai, não tinha ninguém. Era um negócio já tinha falido. Era um projeto que não foi para lugar nenhum. E aí, enfim, a alternativa foi realmente trabalhar com essas imagens numa sequência não cronológica, onde essa obsolescência fosse um primeiro plano muito mais evidente do que o da montanha-russa linear, né? E acabei fazendo outro tipo de vídeo para instalação e um ensaio, que é um ensaio textual e visual, que é esse que vocês estão vendo e que acabou sendo publicado no meu último livro. Essa imagem que vocês estão vendo já é do momento Dubai. Essa, a próxima, já tem esse toque Dubai, que não tem mais ninguém, não aparece mais gente, não aparece mais nada, aparece só essa coisa cosmética. Pode seguir, Léo, eu já estou encerrando. Eu acho essa, para mim, é a minha favorita, com esse Mauá desconjuntado, com o Museu da Manhã, que parece uma carcaça, virou um baratão mesmo, aí no meio desse processo. Pode avançar. O Mauá tem um mini ensaio próprio no meio, são 3 imagens em seguida, essa que acidentalmente ficou com as cores da Mangueira, e essas favelas que continuaram lá. Assim, nem a nossa obsolescência política e tecnológica é tamanha que eu vou falar uma coisa altamente politicamente incorreta, podem me detonar depois, que nem para gentrificar o espaço urbano a gente tem competência, né? A nossa obsolescência é mais rápida. Então, não aconteceu nada nessa área portuária. Ela é uma Dubai do lado B, porque as coisas continuaram como elas estavam, né? Pode avançar. E eu acabei finalizando o ensaio com imagens feitas do teleférico que fazia conexão entre o Morro da Providência e a Central do Brasil desde o começo de 2017, que esses teleféricos pararam. Isso é uma das coisas mais chocantes dos retrocessos políticos e imaginários que nós vivemos nesses últimos tempos. A desconexão total depois que o mínimo de dignidade
foi dada a essas pessoas em termos de mobilidade entre o morro e o transporte público, os ambulatórios, que era o que ocorria no Morro do Alemão, que eu tenho uma gravação que algum dia eu preciso fazer alguma coisa, e esse contra-cartão postal do Rio de Janeiro, que era a vista que se tinha dos fundos da Central do Brasil quando você descia do Morro da Providência em direção à Central, e não por acaso é a imagem que finalizava aí o ensaio no livro, com essa pergunta se já é ontem o que aconteceu nesse país, né? As escolhas estéticas, nesse caso, no recorte do Glitch, elas tiveram motivação de fato intencional, apesar de não serem glitches de raiz, só para sublinhar, porque foram uma procura de uma estética capaz de dar conta desses fenômenos, de um lado, da incomunicabilidade, e do outro, e que implica a corrupção da linguagem, e do outro, da nossa corrupção política mesmo, das ruínas desse nosso amanhã que parece que escapa a todo momento, enquanto nós estamos aí no borderline, né, das grandes viradas, né? Eu espero não ter passado muito meu tempo, mas era um pouco isso que eu queria introduzir com essas Imagina, imagens. foi ótimo, incrível. Eu gostei muito do termo do glitch raiz, porque eu tenho uma pasta nos arquivos recuperados de HDs, que é o glitch raiz, onde eu fico jogando só Ai, glitch que eu excelente. encontro, onde eles já estão prontos, e não são exatamente os glitches que eu faço nas imagens, né? Até estava aqui, a gente estava brincando antes num outro que era ficar escolhendo os fundos virtuais, e eu tenho vários dele que são desses glitches raiz, assim, que ele são imagens corrompidas que a máquina mesmo corrompe, que eu nunca consigo reproduzir exatamente o mesmo resultado, mas também tem formas de corromper os arquivos. Mas eu gostei muito que é isso, eu falo, os meus são glitch Nutella, eu encontro os glitch raiz nos HDs, achei uma ótima conexão de termos. E só dando um parênteses, mesmo o glitch que não é de raiz, ele é impossível de repetir. Uhum. A máquina não processa duas vezes da mesma Exato. forma. É muito bom. Bom, eu vou ter questões para fazer, mas vamos fazer todas elas juntas no final. Eu vou pedir para o Ronaldo, então, agora abrir seu microfone e falar com a gente, e vou já preparar aqui para mostrar também a pastinha que o Ronaldo me mandou, que está junto aqui dos nossos absolutos obsoletos. Eu vou pegar ela, abrir, e aí depois eu tenho ali também fotografado, Ronaldo. Eu deixei o outro que está comigo quando quiser, daí eu posso mostrar aqui, depois tu mostra os teus ao vivo, pode ser? Tá, maravilha. Estão me ouvindo bem? Sim, Tá. perfeito. Então, legal. Eu quero agradecer muito o pessoal do Planta Barra, Cris, Léo. É, eu, eu falei muito para o Léo que o tema talvez não fosse muito confortável para mim, mas é uma oportunidade de conversar com pessoas muito queridas. Gisele, né, é uma interlocutora importante, a gente se encontra de vez em quando, mas eu acompanho o trabalho dela bem de perto, né, sempre que eu posso. Tive o prazer de ver essa exposição que ela fez lá no Conjunto Cultural da Caixa, aqui em São Paulo, uma experiência incrível. E vi que tem alguns amigos aí também, aqui no Zoom, o Rogério, a Inês, a Eric Messa. Então, nesse momento aí de isolamento, muito, muito legal poder conversar, encontrar pessoas queridas. E eu fiquei quebrando um pouco a cabeça para achar um caminho para falar desse tema, né? Apesar de conversar muito com o Léo sobre a questão da obsolescência, eu tenho uma pesquisa que foi meu doutorado, chamado Poéticas do Acaso, mas é uma pesquisa que tem 20 anos já e eu não tive muita vontade de voltar a ela, né? E talvez por falta do que falar mesmo sobre o tema, eu decidi fazer uma experiência
que é muito também ligado ao momento em que a gente vive, né, de isolamento, que foi percorrer a minha casa olhando, né, interrogando alguns objetos obsoletos, que são vários, que eu tenho aqui guardados, né, expostos, alguns guardados, outros expostos, para pensar um pouco que sentido eles têm, por que eles foram preservados, por que eles estão onde eles estão. E eu pensei em fazer o seguinte, né, fazer uma primeira rodada. Eu separei, eu destaquei 5 objetos, ou 5 conjuntos, né, que estão aí nas imagens, e depois eu tenho outros para mostrar que estão aqui comigo, né, mostrar do modo tradicional aqui pela câmera, não tradicional, mas enfim, mostrá-los na mão, efetivamente. Então, volta lá, Léo, volta lá, por favor. Então, assim, são 5 conjuntos ou 5 tipos de objetos que eu vou comentar. Primeiro, uma coleção de câmeras. Essa coleção não chega a ser uma coleção no sentido formal do termo, mas são câmeras que eu fui acumulando, ganhando de presente, herdando, né? Enfim, elas estão numa estante. Esse conjunto é maior do que eu consegui mostrar, mas eu vou começar depois falando das câmeras. Pode seguir. Quero falar de um toca-disco, que eu tenho muito carinho por ele. Esse é o segundo objeto. Vai lá, Léo. É uma coleção de caixas antigas. Essa coleção não é minha, é da minha mulher, a Isis, que está aqui na minha frente, mas também está ouvindo a gente pelo Zoom. A gente tem se encontrado muito no Zoom, porque a gente é público, às vezes, das mesmas palestras, enfim. Mas essa coleção é dela, mas eu vou me permitir também tentar tirar um sentido da presença dessas caixas aqui dentro de casa. Vai lá. O quarto objeto, eu trouxe o carrossel assim como um elemento de uma coisa que é mais do que o carrossel, que é o projetor de slide, né? O bom e velho projetor de slide. Mas acho que a imagem do carrossel, essa imagem circular, ela vai me ser útil. Chegaremos lá. E o último objeto, enfim, eu teria uma coleção maior para mostrar, mas são mídias que se tornaram inacessíveis, né? Essa aqui, muito ironicamente, né, Atualidade do Virtual, que foi uma espécie de catálogo de uma exposição que aconteceu no Bobur. O próprio título aqui é um trocadilho, né? O virtual, por definição, é o contrário do atual, mas é também aí um paradoxo curioso imaginar que essa atualidade ela se tornou inacessível, e eu tenho aqui uma coleção de coisas que se tornaram inacessíveis, apesar de eu guardá-las com muito carinho, né? Então eu vou pontuar minha fala. Aí, Léo, talvez você possa sair aí do modo de compartilhamento, porque eu vou eventualmente mostrando algumas coisas aqui também, tá? E vai me dando um toque aí do tempo, tá bom? Porque não é uma fala muito organizada. Primeiro eu queria dizer o seguinte, eu não sou colecionador e esses objetos, eles estão aqui habitando a minha casa, não necessariamente porque eles comportam narrativas significativas, né? Enfim, se eu tivesse que contar a história de cada um desses objetos, seriam histórias muito pobres, ou eu teria que forçar muito a barra para projetar alguma afetividade em torno desses objetos. Então, assim, com isso eu quero dizer que eu não escapo de uma questão que é muito recorrente, que é a fetização desses objetos antigos, né? Que constitui aí uma onda que já vem de muito tempo, né? O vintagismo, todo esse gosto pela estética retrô. E aí eu penso o seguinte, né? Eu tenho nostalgia do quê? É legítimo falar em nostalgia, sendo que em algumas situações eu sequer vivi aquilo do qual supostamente eu tenho agora, eu imagino ter uma certa nostalgia. Essa questão da nostalgia do não vivido, ela é muito recorrente, né? Em uma geração que gosta de colecionar coisas antigas. Então seria duvidoso falar efetivamente de nostalgia. Mas se eu tenho que tirar um sentido disso, eu pensaria que o que a gente tem aí, talvez, é uma nostalgia de uma coisa que se tornou muito escassa, que é o tempo, assim, a duração que permite a gente ter experiência com as coisas, né? A gente só pode ter nostalgia, efetivamente, de objetos que, de algum modo,
conviveram com a gente de tal modo que eles moldaram nossos gestos, nossos hábitos, nossa gestão do tempo, né? E uma vez que a gente não tenha mais condições de produzir experiência com as coisas, a nostalgia se inviabiliza. Então, eu diria que boa parte desses objetos está aqui em casa por algo que eu poderia chamar assim, de uma nostalgia de um tempo em que a nostalgia era efetivamente possível, né? Quase que a gente pudesse falar de uma nostalgia da nostalgia, ou talvez fosse mais preciso falar de um desejo de nostalgia, tá? Então, assim, eu vou fazer um deslocamento dessa questão. Quando eu guardo esses objetos, eu tenho nostalgia do quê? Essa pergunta eu não conseguiria responder, seria falso tentar responder, mas eu posso me perguntar que tipo de desejo mobiliza ou motiva a presença desses objetos. Que é uma pergunta que eu acho interessante, porque, em princípio, a nostalgia ela talvez aponte para uma coisa que estivesse dada no passado, e o desejo ele tem um tempo mais incerto, né? Ele tem também uma virtualidade. O desejo é sempre apontando para alguma coisa que a gente espera encontrar pelo caminho, né? Tem sempre uma falta aí implicada, falta de alguma coisa, e é isso que eu vou tentar ler nesses objetos, né? Com relação à câmera, o que eu percebo, e percebo na minha vivência mesmo, assim, eu gosto muito de pegar essas câmeras e de perceber como é que se dá a relação do corpo com esses objetos, né? As câmeras são traquitanas. Eu tenho aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, esse aqui é um clássico, né? Uma SX-70, um objeto muito querido, assim, tem grandes trabalhos recentes, mais ou menos recentes, feitos com uma SX-70, e ela é uma traquitana, é uma coisa, uma engenhoca, assim, que para abrir, né, ela é bonito, né, um movimento muito plástico. Eu comprei isso aqui no antiquário, o cara que me vendeu não sabia o que era, ele achava que era um porta-charutos, mas ele falou, eu não consegui abrir, né, eu paguei uma pichincha, usei, ela funcionava até quando eu achei filme para ela, né. Tem uma câmera aqui também, que eu queria mostrar, essa câmera ela foi do meu pai, né? Meu pai morreu, eu tinha 2 anos, mas não é por esse viés que eu tenho algo a dizer sobre ela. Enfim, também precisaria forçar a barra para constituir drama em cima desse objeto. Mas é um exemplo, assim, ela chama Rapide, né? O Rapide, não sei, parece que está escrito em francês, é o nome, né? Do modelo da Yashica. E eu fico imaginando, assim, que houve um tempo em que os fabricantes de câmera, eles estavam ali muito empenhados em fazer com que esse objeto levasse junto para o cliente que comprasse a câmera uma gestualidade que estava projetada, né? Então é uma coisa que eu imagino que é meio patético, assim, não deve ter dado muito certo, né? E tem, sei lá, entre as câmeras amadoras, para você avançar o filme, você tinha uma rodinha ali que você tinha que ficar virando 3, 4 vezes, era um processo muito lento. E essa câmera se chama Rapide, né? Quando você clica, você engancha o dedo aqui numa argolinha, aí você faz um movimento que é assim, não sei se eu vou conseguir mostrar. Você clica, aí você faz assim, né? Você dá um puxão no gatilho aqui, né? E volta. Então é muito ágil, né? Você vai... É uma performance um pouco extravagante, mas eu acho incrível manipular as câmeras, como quase todo tipo de máquina, assim, de uma era industrial, né? Eu sinto que alguns desses objetos eles mobilizam um desejo de gesto, que alguns outros objetos tecnológicos tiram de cena. Esse desejo de gesto é também um desejo de analogia, assim, né? Todo aparelho, o que ele faz, em certa medida, é tirar o gesto de cena. Qualquer máquina, ela é desencadeada por um gesto ínfimo, né? Se ela apertar um botão e ela, a partir desse botão apertado, se estabelece ali uma reação em cadeia que dispensa a presença do seu corpo. Mas as máquinas industriais tradicionais, eu acho que elas estão assim, representam uma situação de passagem que ainda mostra para a gente uma certa ergonomia, uma certa relação com o corpo. Quer dizer, como é que a ação do corpo determina uma ação da máquina. Isso é um sentido muito elementar de analogia, assim, de uma correspondência entre o gesto da mão e a operação que vai ser realizada pela câmera. Um outro objeto nesse sentido que eu poderia mostrar aqui, que é muito antigo também, é um joguinho, né, que
a minha mulher, da infância dela, ela recuperou. A gente tem uma bebê em casa de quase 8 meses, desses que você tem que achar o lugar certo para encaixar as pecinhas, e tem um conjunto de chaves, cada um com uma forma, que depois você tem que abrir as portinhas para recuperar as pecinhas que você colocou lá dentro, né? Então, assim, na nossa formação, a gente foi estimulado, né, eu suponho que esses jogos existam, esses brinquedos existem em outras versões. Eu não sei como eles são possíveis, eventualmente, em versões eletrônicas, né, nos tablets ou celulares, porque é justamente isso, né? O jogo ele convoca a construção de uma percepção de que um certo movimento da mão desencadeia uma potência do objeto, né? As tecnologias digitais, bom, pensa assim, o processamento de informação não demanda nenhuma movimentação física, mas ainda assim, quer dizer, o computador ele só começa a participar da vida da gente quando ele se insere naquilo que o Pierre Levy chamava de política das interfaces, né? Você precisa gerar analogias, então o mouse é um elemento analógico dentro de uma estrutura totalmente digital, né? Então mesmo as tecnologias que negam o gesto acabam cedendo a ele de alguma maneira, porque senão a gente não tem como interagir com esse objeto. Mas pensando pontualmente nas câmeras, uma diferença que eu sinto grande assim dos equipamentos tradicionais para a câmera do celular, que é basicamente o que eu uso hoje para fazer as minhas fotografias, o celular ele é uma superfície lisa, muito plana, né? Assim, muito econômica em termos de gesto, até porque você tem ali pequenos gestos genéricos que servem para qualquer aplicativo, né? Então dificilmente você olharia para um celular com essa questão, né, com o mesmo tipo de pergunta, que gesto o celular demanda, né? Apesar de que, ok, você deve ter aplicativos que vão constituir uma certa ergonomia também, uma demanda de um gesto específico. Mas eu acho assim, sempre existe, né? Ainda que esse objeto seja liso demais, e eu acho ele muito escorregadio mesmo, assim, né? Se você não puser uma capinha de silicone, sai fotografando, quantas vezes o celular cai no chão, porque ele não é feito para você empunhar, né? Para você usar com essa mobilidade do braço que a fotografia exige, né? Ele é feito para você segurá-lo na frente do rosto aqui. Mas ainda assim, né, esse objeto que resiste ao gesto, existe uma espécie de retorno do recalcado pela via do selfie, né? O selfie eu acho que é uma experiência com a fotografia do celular que começa a exigir performances corporais bastante extravagantes, arriscadas inclusive. A gente tem notícias de pessoas que morrem por causa de selfies. Mas eu acho assim que a grande vingança do gesto e da tecnologia analógica diante desse objeto muito liso é o pau de selfie, né? O pau de selfie ele é um objeto arcaico, assim, né? Principalmente numa primeira geração que as pessoas fabricavam seus paus de selfie. O gatilho era uma cordinha ali que acionava mecanicamente o botão do celular, e ele remete a uma concepção de tecnologia assim bastante originária, primitiva, aquela definição do McLuhan, né? Que acho que é do McLuhan, se não me falha a memória. A tecnologia como extensão do corpo, como extensão de um braço que talvez não chegue tão longe quanto você gostaria. Então, o primeiro desejo que eu leio aqui nos meus objetos é esse desejo de gesto, que a gente pode chamar também de desejo de analogia. No toca-disco, né, eu fiquei pensando, eu tenho toca-disco e eu tenho Spotify ali com uma caixinha muito boa, né, que é Bluetooth, enfim, eu ouço música dos dois modos. Mas isso é uma coisa que eu já tinha pensado. Quando que eu ouço música no toca-disco e quando que eu ouço música pelo Spotify? Quer dizer, o que eu acho que eu reivindico com o meu toca-disco é uma coisa que eu poderia chamar assim de um desejo de concentração, que é também um desejo de ócio, né? Quando eu ouço Spotify é porque provavelmente a música é uma experiência de fundo, porque eu tenho outras coisas para fazer, né? Essa é uma questão. Os gadgets que a gente tem, eles são multifuncionais, que demanda de você que você faça muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então, ouvir música é, às vezes, uma experiência assim, de construção de ambiente para você trabalhar, responder seus e-mails ou fazer outras tantas tarefas que
estão contidas no mesmo aparelho. E eu acho que o toca-disco, primeiro que é problemático, assim, você tem que ir lá pegar o disco, colocar, você quer ouvir uma música, você tem que escolher a faixa, então tem uma operação ali mais delicada, dura 15, 20 minutos cada lado do disco, então você tem que levantar, virar o disco, trocar o disco, e o que isso traz de interessante como experiência é a possibilidade que, ao ouvir música, esse processo hoje ele é tão cheio de obstáculos que ao ouvir música você basicamente ouve música, pelo menos isso, é isso que acontece comigo e com muitos audiófilos, né? Assim, quando você vai nas lojinhas do centro comprar disco, você percebe que é isso, né? Essas pessoas ficam indignadas, quem gosta muito das picapes, dos vinis, fica um pouco indignada dessa coisa de você tratar a música como cena de fundo, né? Para você fazer outras coisas. A ideia do álbum, né? Quer dizer, você enquanto o disco está rodando, aqueles 20 minutos que dura um lado, muitos LPs vêm com um álbum muito bonito, assim, uma experiência gráfica interessante para você sentar, ler a letra da música, a história da banda, né? Então, eu sinto que o toca-disco tem a ver com esse desejo de concentração e a possibilidade de você exercer o ócio sem ter que dividir o tempo do ócio com alguma tarefa útil, né? Existe uma coisa que é o contrário disso, deixa eu ver se eu consigo aqui. Ó, eu tenho uma máquina de escrever, que eu nunca usei para escrever, essa aqui está dentro do contexto do objeto de fetiche mesmo, né? A gente teve vontade de ter uma máquina de escrever, mas essa coisa da unifuncionalidade, no caso da máquina de escrever, eu acho que ela é dramática, porque assim, a gente já leu em muitos escritores o que é enfrentar o drama da página em branco, né? Assim, você tem que escrever um texto, você põe a folha lá. Quando você está no computador, você consegue achar desculpas para sair diante da página em branco, né? Então você lembra que você tem 5 e-mails para responder, que você tem uma conta para pagar, né? Então assim, você abre a página do Word, esse caráter multifuncional do computador ou do celular te dá caminhos para você não sofrer tanto com a página em branco. E a máquina de escrever, que é unifuncional, ela acho que essa experiência, né, o drama da página em branco é vivido com drama. Eu nunca, sei lá, eu usava a máquina de escrever para fazer trabalho na escola, assim, eu não lembro se eu vivi esse drama, mas é uma espécie assim de contraponto desse aspecto unifuncional de alguns objetos. O terceiro objeto ali, que são as caixas, né? Caixas de lata, assim, dessas que deve vir bolacha, alguma coisa dentro, e você guarda, porque elas são bonitas, elas eram bonitas e eram feitas para que servissem para alguma coisa a mais, né? Depois que o que está dentro é consumido, né? Muitas são caixas de biscoito mesmo, né? Eu reconheço, essa coleção não é minha, né? Essa coleção é da Isis, eu reconheço nelas uma coisa que eu poderia chamar assim de desejo de limites, que eu poderia chamar também de um desejo de curadoria, né? Existe uma falsa afirmação e uma falsa promessa de que a memória digital ela é uma memória não espacial. E eu digo que é falsa porque hoje, sei lá, um dia a gente acreditou nisso, mas hoje um dos grandes dramas que a gente tem na vida é botar mais grana ali no Google Drive, né, no iCloud, para poder, ou comprar mais HD, porque esses espaços acabam muito rápido, né? Então esse a gente se deu conta de que essa memória ela tem também a sua espacialidade esgotável. O que eu poderia talvez dizer assim que ela é um espaço não dimensional, assim, você não mede como você mede uma caixa com largura, altura e profundidade, mas eu acho que esse desejo que está representado pelas caixas tem a ver justamente com isso, assim, né? Quando você tem um espaço delimitado, um espaço que você consegue medir, ele exige que você faça curadorias, né? Ele exige que você pense o que cabe nessas caixas onde você guarda coisas, o que permite as suas memórias já nascerem, né? Já irem se constituindo na forma de narrativas, né? Então, assim, eu tenho a impressão assim, ela é muito menos eficiente, cabe pouca coisa, né? A gente é muito interessante assim você ter os seus HDs ou a sua nuvem onde cabe uma infinidade de arquivos, mas é de fato muito angustiante saber como é que você lida com essa memória que você não consegue dimensionar e que não exige de você
o estabelecimento de limites, né? Eu estou aqui falando um pouco, tentando interpretar alguns gestos que não são meus, mas são da Isis. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Você é um pouco invasivo. A Isis tem do lado dela aqui da mesa, né? Ela vai ocupando a parede com post-its. Eu não sei se isso é um projeto, se isso é a agenda dela, né? Mas é uma coisa que eu percebo muito, né? Essa necessidade de espacializar a relação com as informações, né? E assim eu entendo a necessidade que ela tem de comprar caixas, de ter caixas, de guardar caixas, que são caixas assim, que são bonitas, às vezes elas ficam ali como objeto de decoração também, mas são caixas que ela utiliza fazendo essas curadorias, guardando coisas. Então eu acho que tem um desejo aí que não é só dela, enfim, a gente essa é uma fala muito recorrente, quer dizer, o que fazer com esse arsenal de informação se você não consegue fazer recortes e estabelecer curadorias. Então a gente vive isso por meio dessas caixas. Carrossel, uma coisa interessante, né? Eu fiquei lembrando, esse carrossel, esse projetor de slide eu tenho desde o tempo que eu dava aula com projetor de slides. E era uma bênção, porque naquele tempo a gente tinha o monopólio da tela, né? A única tela em sala de aula era sua, aquela que você controlava, né? E hoje você divide essa prerrogativa com cada pessoa que está assistindo você, e é muito difícil conquistar a atenção de todo mundo, né? Então eu vivo isso como drama profissional também, mas tem outras coisas que eu poderia pensar assim com relação ao projetor de slides, que a gente poderia também transpor para uma certa experiência tradicional do cinema, né? Quer dizer, acender uma imagem muitas vezes para a gente um desejo de apagar o entorno, né? Quer dizer, o que isso mobiliza é efetivamente um desejo de redução da luz, que eu poderia dizer também que é um desejo de ilusão, que é uma coisa que a gente se empenhou muito como teóricos de denunciar o fato de que as imagens produzem ilusão, mas a ilusão, quando a gente perde, né, as ferramentas de construção de ilusão, às vezes a vida fica muito vazia. Então, assim, eu lembrei muito pensando no que significa você apagar a luz para se concentrar numa única tela, assim, que acaba se tornando uma experiência bastante imersiva. Tem um texto que eu gosto muito do Barthes, que eu li há 40 anos atrás, talvez, chamado Saindo do Cinema, que foi publicado em português num livrinho chamado Psicanálise e Cinema, que acho que foi organizado por Guattari e Christian Metz. Eu não tenho o livrinho assim, mas eu consegui achar o texto, e ele fala muito disso, assim, né? Quer dizer, o cinema ele constitui um ritual, né? O processo de comprar pipoca, comprar ingresso, comprar pipoca, pegar fila, assim, é um longo ritual de esquecimento, né, de um entorno, mas que é vivido de uma forma mais impactante quando você sai do cinema, porque é isso, a luz acende de repente e você é jogado porta fora, e você ter que recuperar a sua relação com a vida cotidiana é quase que uma experiência traumática, né? E uma coisa que eu enxergo na circularidade desse carrossel, poderia dizer assim, tem a ver com esse desejo de que a imagem seja capaz de abraçar o seu corpo, né, ou de tocar o seu corpo, que eu acho que é uma experiência que as sociedades arcaicas tinham, assim, as sociedades baseadas nos mitos, né? O mito, ele não é uma história contada que faz referência ao fato que aconteceu. E quando um mito é contado por uma sociedade que vive, né, se organiza a partir dos mitos, os mitos eles são vividos sempre como presente. O cara sente no estômago dele essa narrativa. Quer dizer, quando, talvez, assim, na época de Homero, se contava a história da Guerra de Troia, o cara que está ouvindo, mesmo que ele tenha ouvido 50 vezes essa mesma história, aquilo é tão presentificado que talvez nessa próxima narrativa os troianos podem ganhar a guerra, né? Então, a cada vez que a história é contada, um mito de origem, né? Uma sociedade arcaica, um sujeito, um personagem que está ali numa sociedade arcaica, ele escuta um mito de origem como se, dependendo do destino que a coisa tiver, o mundo pode não existir, ele pode não existir. Então você implica ali um drama existencial mesmo nessas narrativas. Então
O mito, ele constitui uma imagem totalmente imersiva, porque você vive essa história como presente. E o tempo do mito é circular, né? Ele tem essa circularidade. Então, eu acho que o projetor de slide me remete um pouco a essa imagem imersiva, mas me remete também a um desejo de que as imagens sejam capazes de ser vividas como presente, assim, né? O que exige um apagamento do entorno. O quinto objeto, que é um CD-ROM, né, que eu peguei como exemplo, mas o Léo roubou de mim um outro objeto muito importante para mim, que ele nunca devolveu. Quer mostrar aí, Léo? Posso mostrar. Eu quero fazer ele, eu quero ler ele antes de devolver. Na verdade, é isso, entendeu? Mas Tem ele é um desse. ilegível, né? Quer dizer, se Deixa tornou eu elegível. dar o share aqui, então. Então, vocês são testemunhas de que ele tem essa dívida comigo. Aqui está, ó. Tchau. A É, capa ainda é da é, Regina Silveira, né? sim. Então, é um livro do Arlindo Machado que foi publicado originalmente como disquete. E aquele disquete bolachão, né? Como é que chamava? 5 1/4. Tinha um número ali, né? Do Drive B. Nós tinha o Drive. Drive A, do disquete pequenininho, do Uhum. 3.44, e o B, que era esse largão. E é interessante porque um dos ensaios chama o fim do livro como pergunta, né? Quer dizer, ele está publicando um livro eletrônico se perguntando sobre o fim do livro. Bom, Arlindo Machado, figura muito querida, professora aí de muitos de nós que faleceu recentemente. E claro que ele não seria ingênuo de supor o fim do livro, né? Quer dizer, ele é um cara que sempre teve muita disposição para pensar como é que certas linguagens ou certas construções da cultura se fazem incorporar em outros objetos, outros artefatos, outras mídias, né? Então ele está muito interessado em pensar que outros lugares o livro pode habitar, mas ele sem dúvida nenhuma não está aqui profetizando o fim do livro em nenhuma das suas formas históricas, mas é curioso assim, né? E ele tem algo de performático nisso. Eu já tive a oportunidade de conversar com ele e ele confirmou isso para mim, né? Quer dizer, quando ele fez um livro em disquete, colocando essa pergunta sobre o fim do livro, ele tinha consciência de que esse disquete ele ia se tornar ilegível muito antes que a gente pudesse sonhar com o fim do livro na sua forma tradicional, né? Então eu acho que ele quase que planejou essa condição que esse objeto tem hoje, que é de uma certa ilegibilidade, né? E tem outras coisas, sei lá, eu tenho algumas conversas gravadas em fita cassete, que eu também não tenho onde ouvir, e o que eu reconheço nesses objetos que eu guardo, e eu guardo, inclusive assim, retardando, adiando, porque tudo bem, lá na FAP tem uns computadores onde tem o Drive B, onde talvez dê para acessar um CD-ROM, né? Apesar de que a gente nunca sabe se o CD-ROM vai ser compatível com o sistema atual, né? E provavelmente não, né? Mas assim, eu fico retardando essa tarefa de transcodificar, né? De poder reabrir, porque eu acho que a presença desses objetos, de alguns desses objetos, revela o que eu poderia chamar de um desejo de espera, que é um desejo de virtualidade, vou tentar falar isso melhor, e que eu também poderia chamar de um desejo de desejo. Vou tentar explicar minha tese aqui para vocês, né? Então, assim, esse título aqui para mim funciona melhor, né? A atualidade do virtual. E o virtual escrito, inclusive, com essa letrinha pixelada, né? Enfim, é um imaginário de tecnologia de uma certa época. E o CD-ROM, né? Enfim, era essa alta tecnologia, essa novíssima tecnologia de um dado momento. O que é o virtual numa certa acepção que está, inclusive, discutida aqui, né? E eu sei não porque eu consegui reler, mas porque está aqui o Pierre Levy como um dos autores, curadores desse evento. Aliás, onde anda o Pierre Levy, né? É um desses novos autores que também acho que sumiu de cena. Talvez a Gisele saiba onde anda o Pierre Levy. Figura tão bombástica, né? Num dado momento. Eu sei que ele ficou rico com uma empresa de software. Isso eu já vi por aí notícias. Mas assim, o virtual tem a ver com uma certa disponibilidade de algo, né? Então assim, não é um termo novo. O Aristóteles falava, tem a ver com devir, né? Com as coisas que existem em potência. Então
uma semente é virtualmente uma árvore, é potencial. Então, o virtual é um elemento da realidade que está contido na coisa, mas que precisa do tempo para se manifestar. Bom, tudo que está na internet é de uma ordem virtual porque é um universo de disponibilidades. Mas o que eu acho que aconteceu, né, é que essa disponibilidade ela é acessível demais. Você pode acessar tudo muito rapidamente e também tudo muito simultaneamente, né? A tal ponto que às vezes você quase não consegue mais separar esse tempo, essa duração que a concepção de virtualidade exige, né? Quando Aristóteles fala a semente é virtualmente uma árvore, imagina o tempo que ele está concebendo ali, né? Até que uma coisa passe a outra, para que essa virtualidade se manifeste e se atualize, né? Se torne atual. Então, de alguma maneira, a virtualidade das novas tecnologias elas se traem, porque as coisas estão muito ali de prontidão, disponíveis para você. E eu acho que essas mídias que não abrem mais, elas recuperam uma coisa que quem foi formado pela tradição da fotografia analógica conhece bem, que é a latência, né? A latência, que talvez tenha sido um dos maiores impactos de quem passou do filme para a fotografia digital, que é aquela ansiedade da espera, né? Que era o tempo de revelar um filme. Porque aí eu vou flertar um pouquinho com Lacan, né? Você só pode desejar aquilo que te falta, né? Aquilo que está dado. Quer dizer, se você conquista um objeto de desejo, imediatamente o seu desejo se desloca para algum outro lugar vazio, porque é isso que te move, é isso que faz você levantar da cama de manhã e viver a vida, porque tem coisas a serem conquistadas, né? Então, assim, esse vazio, essa impossibilidade do acesso, essa latência, essa duração que a conquista das coisas exige, ela é um combustível muito forte aí na nossa existência. E aí, assim, se as coisas se dão como pura, sem mediação do tempo, né, sem a duração, sem a espera, é impossível pensar em desejo. Por isso que eu digo assim, o que está em jogo aqui é o que eu poderia chamar de um desejo de um desejo. O que eu estou cultivando com esses objetos é justamente a impossibilidade de acesso que reacende o desejo continuamente, assim, que me faz sonhar com esses textos, né? Que me faz lembrá-los. Tem livros que a gente compra e esquece, né? Que estão aqui do nosso lado. Quantas vezes a gente não comprou livro de novo porque a gente esqueceu que a gente tinha, né? Esses poucos objetos que eu guardo e que são inacessíveis, eu não esqueço dele e por isso eu de tempos em tempos lembro o Léo que ele precisa me devolver o meu disquetezinho, né? Mas é um pouco assim a diferença que a gente poderia pensar entre o erotismo e a pornografia, né? A pornografia ela é ao mesmo tempo muito empolgante, muito frustrante, porque ela elimina a latência, né? Ela elimina a virtualidade de um corpo que não se mostra. Então, assim, aquela coisa de filme pornográfico, alguém toca a campainha, o cara lá o cara ou a mulher estão lá por algum motivo, mas de repente estão pelados e estão transando. Quer dizer, esse corpo ele se expõe na sua totalidade rápido demais. A imagem erótica ela cultiva o não mostrar tudo, né? Quer dizer, ela insinua a existência de um corpo o suficiente para você saber que há mais corpo a ser visto, mas ela retém esse corpo, né? Justamente para que se possa manter viva a atuação desse desejo, né? Então, essa latência eu acho que é o que mobiliza a presença desses objetos que se tornaram ilegíveis aqui para mim. E uma coisa mais genérica que eu acho que vale para todos esses objetos, talvez não para o CD-ROM, né? Quase todos os cacarecos que eu guardo em casa são caixas, são coisas assim que eu já muitas vezes me atrevi a abrir. As caixas são fáceis de abrir, são feitas para isso, mas as câmeras, a máquina de escrever e tantos outros objetos. O toca-disco fui eu que restaurei, né? Comprei ele com defeito, refiz a caixa ali, né? Brinco de marcenaria às vezes. Então, assim, os aparelhos são, como o Flusser dizia, caixas pretas, o que significa que eles resistem à compreensão do seu modo de funcionamento.
mas ao mesmo tempo eles te desafiam a abri-lo, né? E um certo nível de aparato ainda te permite isso, né? Uma coisa que para mim é muito frustrante, existe um outro tipo de caixa preta, talvez, se a metáfora ainda vale, que são as placas, né? As placas. Tipo, queimou a placa, você joga tudo fora, porque a caixa preta ela é feita para você não entender como funciona. As placas são feitas para você não entender por que não funciona, porque nem um especialista consegue dar conta de consertar uma placa, né? Então, também tem a ver um pouco com essa coisa do objeto que se planifica, né? Que não te permite mais colocar o seu corpo em diálogo, né? Em interação com o objeto. E eu acho que fico pensando assim nessa coisa, os computadores que a gente já jogou fora porque queimou a placa-mãe. A placa-mãe, além de tudo, ela convoca assim uma espécie de drama edípico, né? Doloroso, né? Queimou a placa-mãe, meio trágico, né? Mas eu acho isso, né? Quando o Flusser fala desse objeto que não se abre, não se deixa penetrar, de alguma maneira, muitos autores entendem que o que ele está fazendo ali é nos provocar a desafiar esse caráter fechado da caixa preta, coisa que com as placas se torna impossível, né? Então eu acho que, para mim, uma condição de existência desses objetos que eu guardo aqui na minha casa é que eles sejam caixas assim que me coloquem o desafio de me permitir penetrá-los de vez em quando, né? E acho que é isso, assim, foi um caminho que eu encontrei por pura ignorância, assim, né, teórica com relação ao tema, enfim, eu não é um objeto da minha pesquisa, mas eu espero ter tido a chance aí, pelo menos, de compartilhar um pouco dos meus afetos e dramas e sentidos, assim, dos objetos que estão na minha casa, né, principalmente nesse momento em que eu estou trancado, eu estou bastante trancado em casa ainda. É Que isso, gente. maravilha, Obrigado. Desculpa ter estourado o tempo maravilha. aqui. Não, imagina, não tem estourar tempo. Eu vou só puxar uma fala do Cris, porque como o Cris disse, imagina se fosse um tema que o Ronaldo estuda e domina, porque quantas coisas vieram na fala, assim, eu tô aqui maravilhado com as duas falas, eu anotei um monte de coisa. Justamente. E eu quero fazer um comentário, colocar à disposição para o Ronaldo. Se tu quiser ouvir as tuas fitas cassete, eu tenho toca-fita no carro, viu? Questão, eu acho que eu não quero ouvir, assim, elas mobilizam para mim um desejo de ouvi-las que só vai existir enquanto eu não tiver acesso a isso, né? Então, eu fico fugindo dessas ofertas com muita frequência, viu? Mas obrigado, Cris. Se um dia eu decidir ouvi-las, eu te chamo. Para dar uma volta de carro no Vento Negro. Bom, tem umas coisas que eu notei aqui que eu queria puxar como questões primeiro. A primeira delas, trazendo o Lissovski, que a gente falou dele hoje de tarde, eu e o Vicente, na aula que a gente teve a aula aberta sobre arquivos. E ele fala muito disso, né, da filosofia da fotografia que aponta para o caminho da liberdade. Ele vai trazer o Flusser nisso, que o Ronaldo estava falando agora da caixa preta, mas de que a máquina fotográfica representava para ele o protótipo de todos os dispositivos quânticos, a ponta de lance do totalitarismo dos aparelhos em miniatura. O único exercício de liberdade possível na cena moderna era jogar contra o aparelho, aprender a jogar contra o aparelho. E eu acho isso muito incrível de conectar as falas para pensar nesses glitches que a Gisele provoca, e quando ela fala do Mac ali, que ele esquenta, e tinha até as coisas dos fóruns de discussão, você pode fritar um ovo no seu Mac, depois você ficar rendendo um vídeo, porque é isso, né? E aí o Ronaldo citou a placa-mãe, a motherboard, e no Mac ela ainda tem o nome de logic board, ela é para ser a placa lógica, mas ela é tão ilógica que se queima, sei lá, a entrada do fone de ouvido, você tem que trocar ela inteira também. Não dá para trocar o conector do fone de ouvido, era uma coisa, não, só a Logic Board deu problema. Não, ou você paga não sei quantos mil para trocar, ou sei lá, não usa mais seu fone de ouvido. Era sempre uma questão, assim. E depois eu pensei nas câmeras na Rapid que você mostrou aí, do gesto pronto, né? Essa coisa que também o Flusser vai falar, dos aparelhos que carregam nele o gesto de como eles têm que ser é, manipulados, né? Então esse jogar contra me parece sempre uma função muito importante e política, principalmente quando a Gisele mostra ali as imagens do mergulhão sendo destruído, né? E desse já é ontem, do como esse projeto do já é amanhã muito rápido passa a ser ontem e
todo esse vórtex que a gente viveu, assim. Na aula E aberta, a também gente com relação... Oi, desculpa, Vicente, ia falar alguma coisa? aqui deu um delay aqui, desculpa te interromper, mas na aula Tá. aberta a gente falou sobre a L da Tesla, né? Sobre a Seu questão microfone da tá muito baixo, Vicente. Não Opa, dá para te agora ouvir. melhor, agora deve ter melhorado um pouco, eu Aí, tava com um volume baixo aqui. Na aula aberta de hoje de tarde, a gente também comentou do trabalho da Elida Tesler, Carta ao Pai, em que ela desmonta uma máquina de escrever. E aí o Ronaldo estava falando sobre essa vontade de desmontar um objeto tão complexo assim, né? E ela dispõe todas as peças sobre uma mesa e dá para ver o quão rico que não é esse material dentro da máquina de escrever, né? Como se ela estivesse desmontando as palavras, né? e tem também, eu anotei aqui, que era essa relação que o Ronaldo fala da unifuncionalidade das coisas, então as caixas que guardam, e a gente poder abrir, né, essas coisas e a própria máquina com escrever. E esse desejo, né, de criança que ganhava, e eu sempre passei muito por isso, assim, que eu era fissurado pela caixa de ferramenta do meu pai, que tinha, desde que a gente morava no Rio, era uma caixa de metal, daí ela ficava na área de serviço, e quando eu ganhava um brinquedo era sempre a dúvida de que era mais legal, era brincar com aquele carrinho e garantir a existência daquele carrinho, ou eu ia pegar a chave de fenda e abrir para ver como ele era dentro, e era mais legal abrir. Só que sempre era a angústia de que eu sabia que não ia conseguir montar aquilo de novo e que o carrinho sempre ia parar de funcionar direito, a rodinha nunca mais ia rodar, mas era um desejo muito maior de abrir e entender como as coisas eram dentro, assim. Enfim, acho que isso a gente vai ter em comum de tanto arrumar o toca-disco quanto com a Gisele em operar esse erro da máquina, né? De falar assim, tá, a máquina joga dessa maneira. E tem essa relação das máquinas e da ideia da perfeição, né? De que assim que se cria o relógio como uma primeira máquina tecnológica, ele vai nos dar um tempo. A gente não perde mais um compromisso porque existe uma hora marcada para aquilo e a gente deu um jeito de mapear esse tempo e dizer, tá, agora é 10h15, 10h15 é 10h15, não é 10h17, não é 10h22, não é o sol quando ele estiver perto daquela árvore, enfim. Mas é isso, as máquinas que se pensam como ah, perfeitas e eternas, elas trabalham, na verdade, é essa operação da obsolescência o tempo inteiro. A gente troca de celular anualmente, a gente troca de computador, a gente é estimulado a trocar todo o tempo, às vezes não muito pela própria relação de hardware, né, do que aquilo seria, mas eles vão lançar um aplicativo que vai demandar mais memória, mais banda, mais, e aí aquele aparelho então não dá mais conta dela, ele vai se tornar obsoleto muito mais rápido, assim. E na fotografia a gente viu isso com uma linearidade muito diferente, em processo temporal e latência mesmo, isso que é, se pensar lá de 1839 até 1998, você tem 150 anos de uma fotografia que vai indo do daguerreótipo o filme 35 mm, não sei o que, até chegar numa fita cassete que vai registrar a primeira imagem de, não me lembro, zero ponto quantos mega, é, e digitaliza aquilo. Então muda essa relação, torna essa imagem não mais luz que opera em um aparato fotossensível, mas é isso, ele vira 0 e 1 como tudo, como nós viramos 0 e 1 agora na frente dessas telas, né? Essa matéria ser a mesma é algo muito diferente do que a gente tinha antes para fotografia e agora. E só para fechar daí as observações sobre a fala, e a gente abre para as perguntas e questões. Achei incrível a ideia do monopólio da tela. Como o projetor de slide para um professor era o monopólio da tela, e é isso, né? A gente chega numa sala hoje e cada um tem uma tela, e realmente é impossível disputar a atenção com telas, e a gente vê isso, acho que o Ronaldo deve começar a ver também com as crianças, bebês, crianças, quanto mais. Eu lembro que a Joana demorou muito tempo para ver televisão, pegar celular, tablet, porque a gente não queria que ela tivesse exposição, super exposição a telas. Mas aí você ia num restaurante e estava ligada a TV do restaurante. E é óbvio que o olhar da criança vai para aquilo, é uma luz, aquilo te atrai, é a Times Square pessoal, né? Você chega num lugar onde te dá todo aquele estímulo visual para olhar, e você fica fissurado, você vê como aquilo prende, né? E isso, disputar espaço com tantas telas é muito difícil, né? Tipo, não, cada um aqui agora pode pesquisar no Google o que você está falando. Então, você falou tal coisa, às vezes você esquece uma referência, né? Hoje de tarde eu fiz isso, eu estava dando essa aula de arquivo e tinha esquecido o nome do Márcio Seligman Silva. Esqueci, assim, deu um branco. Eu falei, não, gente, eu quero falar de tal coisa. E tá, e me veio o Etienne Saman, me veio todo mundo, e não vinha o Márcio. Deu, tá, peguei e mandei uma mensagem pro Paulo, assim, Paulo,
Vamos lá, vou te dar umas tags, eu preciso de uma resposta rápida, que era vídeo da ontologia da fotografia, o professor mora em Santo André ou São Caetano? O Márcio mora, agora eu não me lembro. Mas aí eu falei pra ele, ele lembrou, me botou assim, Márcio Seligman Silva. E eu consegui, antes do final do encontro, ainda ter essa volta. Mas por isso, assim, se eu juntasse algumas tags também, se joga no Google e não tem mais o esquecimento, né? O direito a esquecer de alguma coisa, porque você vai estar falando e alguém vai buscar aquilo e no tempo de fala em que você está tentando lembrar, essa referência já vem, assim. Tipo, não, é tal coisa, você está falando de tal filme, tarará, aquilo já está o tempo inteiro ali, assim, presente. Então, achei muito bom. Vamos abrindo, então, a gente tem uns minutinhos para encerrar o nosso evento, e aí queria saber dúvidas gerais, mas alguém quer perguntar alguma coisa mais específica, assim, falar sobre, ou a gente vai puxando questões? Eu queria falar uma pergunta para a Gisele. Tudo bom, Gisele? Jo- Eu aqui. Não, eu achei muito interessante a tua... Espera só um pouquinho, vou ter que mexer no meu microfone. Quando tu associou teu trabalho com a incomunicabilidade do Antonioni, né? E são filmes muito bonitos visualmente, eles trabalham com uma questão da imagem, assim, ele quer relatar a falta de comunicação dos personagens através da beleza visual. Os personagens são lindos, as paisagens são lindas, os assuntos, trata assim daquela coisa assim que a burguesia quer dizer que aquilo é bonito, é a bolsa de valores, as ilhas paradisíacas, os homens sarados, as mulheres saradas, e tu trata dessa incomunicabilidade de uma outra maneira, a brasileira, não sei, eu queria que tu me falasse um pouco mais assim dessa deslocamento assim desse imaginário do Antonioni de incomunicabilidade e o que tu quis o que passou por ti assim essa transformação. Tu está com um Eu micro... acho, acabei de ver. Eu acho essa incomunicabilidade, assim, no caso do Antonioni, é o centro de gravidade da narrativa, né? São grandes, longos silêncios e a incapacidade das pessoas se entenderem entre si, né? E sempre especialmente no deserto rosso, assim, a presença da indústria, ela aparece não só como elemento temático, mas é a própria questão do Antonioni com a cor, né? É o primeiro filme colorido dele e ele está duvidando se aquilo realmente é algo que produz linguagem ou se é mais um cacoete do cinema norte-americano que achataria ainda mais a indústria cinematográfica. Então, acho que assim, Antonioni é um dos cineastas que melhor, o que mais profundamente problematizou a imagem no campo da imagem. Né? Assim, é um cara que, enfim, o cinema inteiro é uma grande... Bom, Blow Up é uma grande discussão sobre o lugar da imagem, o lugar da fotografia como materialidade, que aquilo não é a imagem. Então, esse embate entre tecnologia, aparato e a imagem como aquilo que fica fora do quadro é uma das questões centrais. E a seguinte é essa incapacidade de nós nos entendermos. Os personagens não se entendem. Blow Up é um equívoco de ponta a ponta, Deserto Rosso é aquele desespero, né, da Mônica Witt, assim, que o medo dela e ninguém entende. E tudo isso sempre filtrado por uma escolha muito precisa de quais são as câmeras, de quais são os filmes, de que tipo de imagem nós vamos falar para falar tal e tal coisa. Então, eu acho que é por aí o meu encantamento com o cinema do Antonioni, por isso que ele teve um papel assim tão central em algumas obras minhas, né?
sem querer me colocar numa tradição que é muito complexa e sofisticada e muito do campo do cinema, né? E que não é também a minha, mas acho que essa capacidade de criar uma poética da incomunicabilidade e essa discussão da imagem a partir das tecnologias da imagem é algo que ele me convence muito e é algo que para mim é uma referência, é algo que para mim é decisivo, discutir a imagem a partir da própria produção da imagem. Não sei se foi muito claro. Não, eu queria só te ouvir falar mais sobre essa relação. Eu achei muito legal quanto a que um trabalho que tem o glitch, assim, eu, a princípio, pensando na imagem, me afastaria do Antonioni, mas quando tu falou, fez sentido. Eu queria te ouvir falar mais e falou agora. Tá ótimo. Não, até porque, gente, eu tô quase no meu limite aqui de aguentar a tela. Eu tô hoje, apesar de ser sábado, eu trabalhei o dia inteiro, eu não aguento mais olhar para minha cara. E assim, não aguento mais olhar para o monitor. Sabe, essa obsolescência do corpo em relação à máquina é algo que a gente vai ter que tratar em breve, né? Vou aproveitar este momento, inclusive, para agradecer Gisele pela presença, Ronaldo, todos e todas que estiveram junto com a gente nesses 2 dias. Esse evento vai ser disponibilizado a partir dessa semana no site novo, planta.arte.br, então sigam ali nas redes. E foi uma satisfação estar estes 2 dias com toda essa programação rolando e essas presenças todas que a gente teve. Muito obrigado pelas falas, pela presença e a gente fica por aqui, pessoal. Valeu, foi bom demais. Nos vemos pelas virtualidades e vamos dar uns descansos de tela agora. Valeu, gente. Muito obrigado. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, Boa gente. noite. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau, tchau. Falamos. Foi um Beijo. prazer. Beijos, beijos. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Léo, obrigada, Ronaldo. Obrigado a Foi você, bom Gisele. demais. Valeu. Foi bom Muito demais. bom. Tchau, Valeu. tchau, queridas. Boa Boa noite. noite.